Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Pode Ser Franca. Esse podcast que é destinado a você, empreendedor, a você que sonha empreender e a nós, clientes, para a gente saber o que tem de melhor no mercado. E olha, hoje, se eu fosse você, eu já pegava um papel e uma caneta. Já olhava com um olhar com mais amor para as pessoas que estão à sua volta, porque eu trouxe uma especialista que ela vai nos contar como a enfermagem se tornou a paixão da vida dela. Então, ó, compartilha esse episódio, já clica aí no curtir para essa mensagem para passar para mais pessoas. E hoje a gente recebe uma profissional que é referência no Brasil em tratamento de feridas, especialmente no atendimento domiciliar. Ela é enfermeira, estomaterapeuta, pós-graduada em promoção da saúde e prevenção de doenças pela USP, gestão de saúde pelo Centro Universitário São Camilo e estomaterapia pelo Instituto Educacional Albert Einstein. Fundadora da Dermacicatriza e responsável por uma verdadeira revolução no ensino prático para profissionais da saúde. Ela alia ciência, empatia e técnica com uma linguagem simples e acessível. Então, seja muito bem-vinda ao Pode Ser Franca, Priscila Munhoz. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui, trazer um pouquinho do meu trabalho. Eu já estou encantada pelo seu trabalho, Priscila. A gente tem conversado aqui um pouquinho. Eu acredito que quem escolhe enfermagem para seguir como carreira já tem que ter no coração aquela vontade de cuidar das pessoas, Sim. né? Porque é um contato muito próximo. Sim. Como você decidiu ser enfermeira? Então, na verdade, a enfermagem veio para mim de uma forma até engraçada, né? Eu sou técnica em nutrição, Olha só, é, que também é um e cuidado, né, com o corpo. e eu sempre sonhei em fazer nutrição esportiva, eu fazia esporte, então eu sonhava com a nutrição esportiva. Falei, vou fazer o técnico para depois ir para a faculdade de nutrição. Quando eu fui fazer o estágio da parte das dietas, eu me deparei com as lesões, Uau. o estágio hospitalar. Uhum. Aí eu cheguei em casa e falei para minha mãe: não vou fazer nutrição, vou fazer enfermagem porque eu quero tratar feridas. Que A incrível. minha mãe quase enlouqueceu ali no primeiro momento. Ela falou: como assim? Você sempre falou que ia ser nutricionista. E foi ali que eu me apaixonei pela enfermagem. Que Eu interessante. tinha 17 anos. Aí eu entrei na faculdade com ainda 17, né? Prestei Aham. vestibular ainda com 17. E fiz enfermagem já com foco em tratamento de feridas. Gente, é impressionante, porque as pessoas na sua idade que você entrou na É, enfermagem normalmente não sabem o que escolher. é. É como se tivesse sido um chamado. Quando fala estomaterapia, né? A gente Isso. imagina que você cuida do estômago das pessoas, as pessoas pensam a mesma coisa. Pensam. É muito comum as pessoas falarem assim, mas você cuida do estômago? Ou eu chegar para atender um paciente, né? Aí quem me contratou foi a filha, aí eu chego para a senhora e ela fala assim: ai, eu tô mesmo com dor de estômago. Eu falo: não, deixa eu explicar. Mas tem um porquê ser parecido com a palavra Por estômago. quê? Porque a etimologia das duas palavras vem né, Estomato. da mesma etimologia. Porque estoma, em grego, significa orifício, boca, né? Que o estômago é um orifício e a lesão também é um Eu orifício, até né? brinquei com ela, o meu também. O meu é um orifício grande, sem fundo, às vezes. Mas é comum as pessoas acharem uma palavra estranha mesmo. Que interessante. E o que te fez se apaixonar, assim, pelas feridas? Porque normalmente ferida causa estranheza, né, nas pessoas, já dá um impacto. Você até contou de um caso que eu quero saber mais pra frente, Tá. da pessoa não querer nem mais se relacionar, né, viajar, por conta de uma ferida. Porque causa essa estranheza, foge do normal, né? O que te fez se apaixonar por feridas? Na verdade, o que eu falo é assim, eu não sou apaixonada pelas feridas, Uhum. eu sou apaixonada pelo tratamento. Eu vejo que é muito encantador você ver a reação ali da ferida e com isso a reação da pessoa, né? Porque as pessoas que têm lesões, elas têm vergonha, elas Sim. sentem desconforto, elas sentem dor. Muitas vezes param a vida, né? Por causa de uma lesão. E quando você traz o tratamento, você muda tudo isso.
Então, eu falo assim, eu sou a que menos gosto de feridas, gente. Não é que eu gosto de ferida, eu Uhum. gosto do tratamento e da cicatrização. Então, e é uma área que, dentro, né, da minha profissão, né, raiz, que é ser enfermeira, nós temos muita liberdade para atuar, nós não dependemos, assim, é claro, nós temos, como que eu digo? É Você necessário todos os outros técnica, profissionais, né? né, porque, claro, nós vamos pedir o apoio da nutricionista, do médico, mas, assim, a enfermagem tem uma liberdade grande no tratamento de feridas, na prescrição do melhor tratamento. Uhum. E ver cicatrizar é fantástico. Posso falar um casinho? Pode falar o que você quiser, o programa é seu, pode ser franca. É que eu acabei de lembrar. Eu estava uma certa vez numa paciente, e aí uma outra filha de uma outra paciente me mandou mensagem: Pri, vê essa foto. Aí eu peguei, eu estava, né, eu já tinha acabado o atendimento, claro, né, por isso que eu já estava até com, fui olhar meu celular, mas eu ainda Sim. estava dentro da casa do paciente. Aí, e era uma paciente que eu vinha tratando há muito tempo e difícil de cicatrizar, né, várias batalhas ali com Uhum. aquela família. E aí ela me mandou a foto, aí eu abri a foto e a lesão estava cicatrizada. Ó. Aí eu escrevi assim para a filha: é isso mesmo que eu tô vendo? Cicatrizou? Aí ela pôs sim, né? Aí eu comecei a chorar. Oh, meu Deus. Aí a filha da outra paciente falou assim: "Tá tudo bem? Você tá chorando?" Eu falei: "Tá tudo ótimo. Olha aqui, eu tô emocionada." Aham, sim. Porque assim, a gente não trata a ferida, né, trata toda a família, né, Todo todo o mundo contexto, toda e assim, ela me mandou por mensagem, eu chorei, porque aham, foi uma vitória, né, com certeza. nossa, uma E é uma vitória vitória nossa. de todo mundo, né, porque Sim, devolve a dignidade pra sim. pessoa, a pessoa fica preocupada, porque uma ferida aberta também pode entrar algum outro tipo de Sim, é um meio de bactéria. contaminação, é uma porta aberta, né, para infecções. Sim. É. Você falou diabetes, no caso de pessoas que têm na verdade, eu pressupus, né, Aham. que, no caso de pessoas que têm diabetes, a ferida, ela demora um pouco mais para cicatrizar, e como que é Sim. esse cuidado? Ela abre mais rápido e ela Uhum, demora mais para cicatrizar. Então, aí você tem que ter um trabalho grande com a família, com o próprio paciente, para que ele tenha um uhum. controle da diabetes, né? Sim, Para a gente sim. conseguir evoluir um pouco mais rápido do que se a diabetes estivesse descontrolada. Então, não adianta só chegar ali e escolher a melhor terapia tópica. Não. Eu posso prescrever o melhor curativo do mundo. Hoje em dia nós temos curativos maravilhosos. Mas se eu não tiver o olhar, né, para aquele paciente como um todo, não dá certo. Só chegar e falar, diabetes tá boa? Tá boa. Eles falam que tá boa, mas o tá boa deles é bem alta, né? Às Entendi. vezes, então eu tenho que perguntar, quanto tá? Aí ele Tem fala, que fazer a pergunta certa. ah, tá 200. Não, 200 tá muito alto. Vamos conversar e ajudá-lo naquela questão. Ah, ele não tá conseguindo sozinho. Vamos chamar uma nutricionista. Às vezes não é uma nutricionista, às vezes é o psicólogo. O porquê que ele não baixa aquela diabetes, Sim. né? E o início da sua profissão foi como técnica de nutrição, que você fez o Então, curso, eu né? só fiz. Só fez o curso. Mas isso te fez Cheguei a ter um olhar. pegar o diploma, né? Uhum, Só que eu não cheguei a atuar. entendi. Mas te trouxe uma visão Sim, integrativa para sim, essa profissão, sim, eu porque uso não. até hoje, né? Como você percebe que a ferida não é só uma ferida, tem outras coisas além? É, porque eu trato o ser, né? O porquê daquela ferida, né? Então, assim, toda vez que eu vou avaliar um paciente, que eu agendo com a família, eu já falo assim: olha, primeira consulta, reserva para mim 2 horas e meia. Uau! Não dá para ser menos que isso, não dá. E quais são as perguntas que você normalmente aborda? Então, eu faço uma anamnese, essa Aham, anamnese minha, hoje é no celular, né? Mas aham. assim, se eu for imprimir, são 8, 9 páginas, então eu vou começar desde ali do contexto, qual que era a função, né? Se o paciente ainda trabalha, não trabalha, qual a função que ele ocupa, se ele já é um paciente acamado, se ele está debilitado, aí pego exames para olhar, aí avalio os exames. Tá com uma anemia, vamos supor. Sim. Eu preciso do encaminhamento para um médico, para o médico me apoiar nessa parte, porque paciente que está com a hemoglobina baixa,
mais difícil cicatrizar. Você- Colesterol alto, mais difícil cicatrizar. Eu falo assim, se o paciente tem uma lesão, é porque algo já está em desequilíbrio. A Sim. não ser que tenha sido um trauma, óbvio, né? Aham. Porque também na estomaterapia, né, nós tratamos. A estomaterapia, na verdade, são 3 áreas de atuação, né? Sim. É o tratamento de feridas, tratamento das incontinências urinárias e fecais, e as colostomias, ileostomias, né? Que já são outras áreas à parte, mas só por curiosidade, que são Sim, 3 claro. áreas. Eu atuo, até atendo um pouquinho nas outras áreas, mas o meu forte é o tratamento de feridas. Dentro do tratamento de feridas, né, quais são as áreas de atuação? Doenças raras, como epidermólise bolhosa, Nossa. né, Aham. pênfigo bolhoso, queimaduras, né, Sim. extensas, traumas, né? Então, tudo que gere uma ruptura de tecido, uma ferida no corpo. Pré e pós-cirúrgicos, Sim. porque podemos atuar na prevenção de queloides e de hiperqueratoses, e no pós-cirúrgico também, né, para ter uma cicatrização eh, sem marca, né, para ficar uma cicatrização mais bonita. Então, são essas áreas, úlceras venosas, né, que são aquelas úlceras na perna. Então, assim, não adianta eu chegar ali, olhar a ferida e tentar tratar a ferida. Uhum. Não resolve. Eu tenho que Exato. entender todo o contexto do paciente para eu tratar o ser humano. Sim, E sim. muitas vezes, né, como eu atuo em atendimento domiciliar, não é só a pessoa, e sim a família. E é todo um Todo o contexto. contexto. Como você trouxe o... Financeiro, Uau. social, Tudo interfere. psicológico, tudo interfere. Você trouxe um exemplo aqui para mim que eu achei fantástico, do caso da senhora que tinha uma erisipela, que chama? Isso, Que ela não erisipela. queria ser tratada. Fala um pouquinho pra gente sobre esse caso. Esse caso foi assim. Eu cheguei, a filha, né, me contratou. Ah, minha mãe tem uma lesão já há 15 anos. Uhum. Você pode avaliá-la? Fui avaliá-la. Quando eu cheguei na casa, a senhora estava de braços cruzados, né? Então, o que que é o braço cruzado? Não, não Eu te não quero quero aqui. aqui. Virou de lado para mim. Cada pergunta que eu fazia, ela só olhava e respondia como diz? Bem seca. Bem seca. Não, sim. E aí eu fui 2 vezes, só observando o jeito que ela me recebia, né. E aí eu chamei a filha e falei para a filha assim: "Olha, a sua mãe não está no momento de ser tratada". Aí a filha começou a chorar: "Não, mas a gente precisa, minha mãe não sai", né, a ferida dela infelizmente já tinha um odor forte, né, Uhum. estava piorando, tomava muito antibiótico. Aí eu falei para ela: "Não, ela não tá no momento. Ela tem que querer", né. Ela comentou alguma coisa que essa ferida é desde que seu pai faleceu. Olha isso. Então, leve, né, sua mãe a um psicólogo, tenta descobrir, entender o porquê, né, dessa lesão, e aí num outro momento, né, pode ser que eu volte, se ela me quiser, porque pode ser que ela não tenha gostado de mim também. Aham. E eu não vou tratar só por dinheiro, nunca. Claro que nós precisamos do dinheiro, mas dinheiro é consequência, né. Com certeza. De consequência de um excelente É. trabalho. Aí, parei, né, de atendê-la, passou 1 ano, eu recebi uma ligação da própria paciente. "Você lembra de mim?" Falei: "Claro que eu lembro, como a senhora está? Agora eu quero conversar com você". Olha. Aí eu fui lá, ela falou assim: "Hoje eu entendi, porque eu não queria a cicatrização, porque essa lesão abriu logo que meu esposo morreu, e desta forma, com uma lesão, todo dia eu tinha uma filha aqui comigo. Uau. Uau. Então eu achava que eu precisava disso para tê-los perto de mim. E hoje eu entendo que não, que eles gostam de mim com ferida ou Ou sem sem ferida. ferir. Pelo contrário, né, gostam é de mim, não da ferida". Uau. E eu percebi que eu não preciso me apoiar nisso para Pra ter tê-los aqui, para atenção. ter atenção, Uhum. para ter carinho, para ter amor. Então agora eu quero fazer o seu tratamento. Aí eu fui e falei: "Então perfeito, vamos lá". Em 6 meses nós cicatrizamos uma ferida que foram 15 anos.
Que incrível. Nossa, essa história mexeu muito comigo, viu? Porque Arrepia, né? oh, dá pra ver quantas pessoas estão presas a Sim, essas feridas sim, emocionais. que tem ligação, né? É Uau. físico até um ponto, Aham. né? Não é só físico. E o que te fez ter essa sensibilidade? Ah, eu acho que a vida é cada caso, né? Porque, claro, você tem que ser muito técnico, né? Sim. Hoje a ciência está aí, a gente tem coisas muito tecnológicas, a gente trabalha com nanopartículas, a gente trabalha com laser, com ozônio, com N coisas no tratamento de feridas, né? Aham. Com a microbiologia, então, mas assim, eu percebi com a experiência mesmo, né? Sim, são quantos anos na enfermagem? Dá Ela falou até assim, tem a sua vergonha, eu idade. falei, é a sua idade. De Ah. enfermagem eu tenho 28, quase 29. Uau! E da E especialidade da da... especialização que eu trato feridas há mais de 15. Gente, é muito tempo. É, Eu imagino. Qual que é a sensação que você demonstra aqui com muita emoção? Você é uma mulher muito humana. Eu vejo que você tem essa abordagem empática, assim, com o seu paciente. Eu acho que isso já é 50% do caminho da cura. sim. O contato com um ser humano de verdade, que realmente se importa com o outro. É ter essa visão. Porque nem todo profissional, nem da enfermagem, não tem Uh-uh. esse olhar. Não. A gente vê vários casos aí que é bem o contrário disso, né? Esses dias mesmo eu estava falando, né? Que as pessoas falam assim. Eu cheguei numa paciente e tinha uma cuidadora nova. Era segunda, 7h30 da manhã. Essa segunda passada. Aí ela falou para mim assim: Nossa, você é tão alegre, porque eu estava ali cuidando, ensinando ela a fazer o curativo, né? Uhum. Avaliar a lesão e estava ensinando ela como que ela tinha que fazer no restante da semana. E aí ela falou assim: Nossa, segunda, 7h30 da manhã, você tá nessa alegria, né? Porque eu brinquei com a paciente, né? A paciente foi uma paciente, uma senhorinha. Aí eu, manda um beijo para mim, cadê meu beijo? Isso chamou a atenção da cuidadora, né? A cuidadora falou: Como assim? Você, 7h30 da manhã na segunda, você tá nessa alegria? Eu falo assim: Olha, eu tava pensando nisso esses dias. As pessoas falam assim: Ai, domingo, tá acabando. Lá vem a Uhum. segunda. Eu A tenho um síndrome prazer da tão domingo. grande de trabalhar, de fazer o que eu faço, né? Tem uma frasezinha aí da enfermagem que muitas pessoas falam contra e eu adapto, né? Que as pessoas falam assim: Ah, enfermagem por amor. Não, enfermagem não é por amor, né? É uma profissão. Claro. Mas eu falo assim: é enfermagem com amor. Para mim, é enfermagem com amor. Eu falo que eu sou muito abençoada de ter novinha encontrado já o meu caminho, Isso é raro. né? Já ter encontrado o meu caminho. Não foi fácil, né? Mas assim, né, para fazer a faculdade. Mas assim, eu encontrei meu caminho cedo e consegui encontrar uma área que eu sou apaixonada, né? Tão apaixonada que agora você está se dedicando a ensinar outros É, profissionais. Explica um pouquinho, por que que você decidiu ensinar outros profissionais? O que você tem visto por aí que com a sua profissão você vê que você realmente pode ter mais braços, até na sua equipe, na sua própria equipe. sim. Eu entendi que eu não podia guardar comigo Uhum. todo esse conhecimento e essa experiência, né? Porque o conhecimento até não é tão difícil de adquirir. Uhum. Mas o que eu percebi que eu tinha que dividir, multiplicar essa experiência, né, que eu tenho aí desses longos anos aí na profissão, né? E então eu entendi que não era só mais só atender, né? Eu Sim. entendi que que eu cheguei na hora de multiplicar isso. Então, assim, eu vejo que na enfermagem é uma área muito querida, é uma área muito cobiçada. Você chegar nos lugares e falar, eu trato ferida, as pessoas, nossa, já te tratam diferente. Porque é uma área muito, muito cobiçada na Uhum. enfermagem, uma área que está muito em ascensão, em evidência, né? Sim. Mas eu comecei a perceber que as pessoas, assim, não tinham muito, conhecimento ruim e essa questão da empatia. Às vezes a pessoa era muito boa tecnicamente, mas não tinha empatia, não tinha essa visão,
mais, né, holística, essa visão como um todo. Às vezes só enxerga a ferida como Só ela enxerga a é. ferida. Então, assim, muitos amigos, muitas pessoas que eu conheço, né, que eu vou encontrando aí. Ai, me ajuda a tratar essa ferida, me ajuda a tratar essa ferida. E me mandava foto. E, ai, posso discutir um caso com você? Uau, E aí né, isso é muito comum. Pelo menos uma vez ao dia, alguém me pede né, para trocar ali que um conhecimento. interessante. E eu falo assim: me manda. Idade do paciente, se ele é acamado, se ele não é acamado, quais as Estudo de patologias de caso. base, exatamente, Que incrível. né? Todo o histórico clínico dele. Até tem uma moça que é enfermeira, hoje ela faz parte da minha equipe, ela atende pacientes, né, na minha equipe, e ela fez já uma máscarazinha, toda vez que ela vai me mandar, ela já põe tudo, porque ela sabe que eu vou perguntar. Aham. Não é assim, sabe, só mandar uma foto e falar, me ajuda, qual a conduta? Não. Aí, eu já falava: "Tá fazendo tratamento? Toma anticoagulante? Não toma anticoagulante? Como Tem são os exame?". exames. Então, assim, ela já fez ali no celular dela, né, um textinho e ela já preenche e me manda: Muito bom. "Pri, discute esse caso comigo. O que que eu faço? Eu já fiz isso, fiz aquilo, não tá dando certo, tá devagar, tá. O que que eu posso associar?", né. Que incrível. Hoje, eu atuo também com a prescrição de fitoterápicos no tratamento de feridas, né, que é muito bacana. Que E interessante. Super em então alta também. super em As alta, pessoas estão começando a dar valor novamente é. E pro dá que é para natural. prescrever algumas coisas, né, o babatimão, a copaíba, em forma de géis para terapia tópica Manipulados. mesmo, manipulado para o tratamento de feridas. Então eu percebi que, assim, eu estava hoje minha agenda é muito cheia, Eu imagino que né, sim. se Uhum. eu falo que eu tenho a honra e o prazer, se eu quisesse trabalhar 24 horas por dia, eu tenho paciente para atender. Uau, Então eu falei assim: "Não, eu cheguei numa hora que eu tenho que multiplicar isso". muito bom. Foi aí que eu criei a Derma, né. Como funciona? Derma cicatriza? A Derma Cicatriza, eu falo que ela é minha filha caçula, né. Ah, é um empreendimento, não? Eu tenho uma filha de 14 anos, né, que é Uhum. a Ana Liz, e eu tenho a Linda. Derma. A Derma tem 7 aninhos, ainda é um bebezinho. Eu falo que ela dá o trabalho dobrado, né. Sim. Ah, sim, É, todo negócio é. a gente precisa ter muita Eu atenção falo a que dá ele. muito mais trabalho que a Ana, né. Aham. Então a Derma eu tenho equipe de enfermeiros, né. Formados por você, É, assim, nessa é, especificamente nessa é, área. eles atendem no tratamento de feridas. Hoje nós atendemos em São Paulo inteiro, região Uau. metropolitana, e tenho aí intenções de expandir mais, né, para o estado, para o país. Muito bom. E para quem é enfermeiro, Pri, e quer ter esse seu conhecimento, quer fazer parte da sua equipe, como que funciona hoje? Como que funciona para entrar na Derma Cicatriza? Então, eu faço uma triagem, né, uma Uhum, avaliação com o enfermeiro uhum. e vou acompanhando em todos os casos, né, em todos os pacientes. Eu indico o paciente para Sim. os atendimentos e também acompanho desde a primeira avaliação. Então, eles vão, avaliam, me passam. Ó, né, eu já tenho tudo formatado, essa Uhum. anamnese, Tudo né? protocolado, tudo. Os protocolos de atendimento, Uhum. nós temos algumas tabelas que nós usamos também no tratamento de feridas, então eu já passo, né, para eles como que tem que ser esse atendimento e vou discutindo e depois eu tenho como eu coleto esses dados para ver a evolução também, né? Então, a lesão, tratar feridas não é uma ciência exata, mas a gente tem alguns números que nós conseguimos, como, por Sim. exemplo, tempo de cicatrização. Então, a gente calcula pela área da lesão. É estranho, Uhum. né, se ouvir isso. É, mas é Mas é interessante. isso, ou área quadrada, ou área cúbica, Aham. né? E associa com as comorbidades, enfim, a gente sabe dizer se a Vocês dão lesão uma estimativa já, tem né, uma de quanto tempo. estimativa. Exatamente. Que Tem uma interessante. estimativa. Ah, quantos por cento teve de redução em 30 dias? Um bom número é redução de 20%. Então tá indo no caminho legal. Se está reduzindo mais de 20%, né, 20 ou mais, é porque a sua conduta está assertiva. Muito bom. E quem ensina aprende 2 vezes, né. É muito bom. Eu imagino o Ensinar é muito quanto bom. de experiência você tem adquirido. E aí, agora, né, é uma coisa novinha, mas Uhum. a Derma agora, né,
eu tô começando com os cursos, né? Na verdade, eu já dou treinamento, já dou curso há muito Tudo tempo. presencial. Mas não, online também. Online! Só que agora vai ser uma coisa mais estruturada, né? Tudo, porque assim, eu dava o treinamento, mas não tinha muitas pessoas porque eu não divulgava muito. É, e a divulgação é E agora importante. não, agora, né? A minha ideia é divulgar, dar de fato os treinamentos. Então, nós vamos ter os treinamentos online e o Uhum. presencial, porque é meu sonho, porque eu gosto de dar presencial, né? Sim, Mas sim. para pegar mais gente, para chegar em Para mais amplificar a lugares, mensagem, né? eh, eu aceitei também fazer a parte online, né? Muito bom. E você como empreendedor, porque ser especialista é uma área, né? Você tá lá cuidando de ferida, olhando o paciente como um todo, com essa sua visão integrativa, usando os fitoterápicos, tecnologia ao seu favor, ensinando pessoas ali. Tá bom, ok. E como que é cuidar de tudo isso e ainda ser empreendedora? É muito mais difícil essa parte. É melhor ir na Tratar especialidade, né? feridas É é mais muito legal. mais fácil. Gerenciar, cuidar de É, propaganda, de marketing, eu amplificar a tenho, né, mensagem. pessoas que me ajudam hoje. Finanças, Eu tenho pessoas que me ajudam, porque para mim é um desafio bem maior, né? com certeza. Porque se eu pudesse, eu só tratava ferida o dia inteiro. Crescer dói, né? Dói. Mas é bom, né? É muito bom. É muito Tem bom. alguma área assim que você tem mais dificuldade no empreender com a estomatologia? Terapia. Estomaterapia. Olha lá, ó, eu indo pra estomatologia. Estomaterapia. Ah, eu acho que o difícil é gerenciar, é a parte de gerenciar mesmo, né? A Uhum. questão. Mas assim, hoje eu tô com uma equipe boa, né? Encontrei aí alguns parceiros que estão cuidando. A internet, para mim, né? Se eu falei que eu tenho quase 30 de profissão, eu tenho quase 50 já, tô com 48 Olha anos. só. 40, Uhum. mentira, 47. Tá vendo? Ó, você já Esse tá querendo. ano eu faço 48. Muito Então, bom. para mim, a internet ainda é um obstáculo, né? É por conta da nossa época, né? Eu também tenho 39, eu tenho um pouco de dificuldade. É, Mas a criançada que tá vindo agora, esses é. adolescentes jovens, estão Isso, surfando. né? Eu peço ajuda para minha filha. Aí, tá Claro, vendo? adolescente, não quer ensinar a mãe, mas eu falo, senta aqui e me ensina, né? Aham. Falo que nem Dia das Mães, né? Que foi agora, Sim, ontem. E aí eu falei, eu vou fazer um post. E ela, preciso. mãe, é fácil, não, mas qual setinha que eu tenho que apertar? E ela me ensinou, e eu vou aprender, porque, E vai ficar né? cada vez melhor, porque É, tudo é prática, né? tudo é prática. E eu tô me jogando aí nesse mundo da internet, que eu acho que é o mais difícil, viu? Falei que era o gerenciamento, mas não é não. A internet é o mais difícil. É, e o mundo vai te agradecer no final das contas, porque você vai conseguir distribuir conhecimento. Isso é muito importante para nós, para a gente entender realmente a importância da sua profissão e pessoas também para se atentar ao que você faz e às vezes toca no coração deles também. Sim. E você consegue formar mais profissionais. Você disse aqui para mim que você não dá pós, Ainda. mas você ensina É. o como fazer. Hoje eu tenho formatado aí alguns cursos, né? Então, Uhum. tem o curso básico de tratamento de feridas, tem o curso avançado, né? Que já é um curso mais robusto, e tem a mentoria, Como né? funciona a mentoria? A mentoria ela dura 6 meses, Uhum. então quem entra na mentoria tem o curso básico, tem o curso avançado, e mais o meu acompanhamento ali, sabe? Para discutir os casos, para ajudar nas condutas, se, né, claro, se precisar de ajuda em loco mesmo, com o Uhum. paciente, né? Sim, Não sendo, né, muito fora de São Paulo, mas assim. E hoje, assim, eu tenho uma modalidade também no atendimento que é online, né? Porque hoje é permitido desde a pandemia, né? Então, eu sim. tenho alguns atendimentos, que esses dias eu estava fazendo um atendimento uma paciente de Leme, Olha só, há um mês, dois, eu fiz um atendimento paciente de Ribeirão, olha porque isso. hoje dá, né? Aham. Claro, não vamos ser, né, assim, falar, é igual. Não, não é igual. Não é, porque assim, no tratamento de feridas você tem que tocar a pele, para ver se tá quente, a Exato. coloração da pele, mas assim, esses casos me procuraram, né?
Uhum. Então, assim, se eu tiver um enfermeiro longe, mesmo que não seja presencial, né, na mentoria, dá para eu fazer, né, chamada de vídeo, acompanhar. Então, a mentoria, o que eu penso, eu falo assim, que é formar a pessoa para ser assim, muito parecida comigo. Claro que ela vai ter o toque dela, o jeitinho dela, mas assim, é eu entregar toda essa experiência, todo esse know-how que eu já tenho aí no tratamento de feridas, Sim, sim. né? E voltando assim para feridas, né? Quem que é o profissional que você atende? É o técnico? É o enfermeiro? O, Quem é o enfermeiro, o técnico de o enfermagem, auxiliar também? o auxiliar também, mas Aham. é assim, o tratamento de feridas, quem prescreve é o enfermeiro. Sim. Prescrever as O medicações. curativo é, Ah, o curativo também. Tá. quem prescreve qual vai ser o tratamento é o enfermeiro. O técnico, eu tenho alguns alunos técnicos, ele não pode prescrever. Uhum. Porque algumas medicações têm antibiótico, tudo, essas coisas. Quando tem antibiótico, Uhum. É o aí tem que ser médico. médico. Tá. Aí tem que ser Uhum. médico. Tem algumas, placas, né, que a gente até pode já por protocolos, mas Uhum. assim, tendo antibiótico é médico. Tá. Mas no tratamento de feridas, na verdade, a gente praticamente, topicamente, não tem muita indicação de antibiótico, É. né? Então, o mais comum é assim, eu atuo na prescrição do curativo e, Uhum. se necessário, o médico vai atuar na prescrição do antibiótico para o paciente tomar comprimido ou Sim. na veia, né? Aham, sim. Não na ferida em si. Tá. E o técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, ou até mesmo no domicílio, que é muito comum, o cuidador, Uhum. ele é quem executa, Ah, né? tá. Ele que faz a prática Faz ali. a prática, porque como que eu desenhei o meu atendimento? Eu vou, né, dependendo do caso, claro, então eu faço a avaliação e já traço o plano terapêutico, Sim. né? Então eu já dou várias tarefas ali para a família, para Uhum. o Envolve todo técnico, mundo. faço o treinamento de quem vai fazer o curativo no dia a dia, Aham. né? E aí eu volto em uma semana. Normalmente na primeira semana, primeiros 15 dias, vou cada 3, 4 dias. Sim. Melhorou? Passo para semanal, Tá, e né? vai observando. E aí, quem fica responsável por fazer o curativo tem o meu acesso, né, pelo WhatsApp, por Aham. ligação, e já está treinado para fazer o curativo. Eu observando alguma coisa diferente, eu já falo: "Ó, os sinais de alerta são esses. Se aparecer qualquer um desses sinais, você me comunica". Entendi. E Aí mesmo você assim eu vou monitorando, mesmo estando tudo bem, eu monitoro, né. Então, assim, eu tenho alunos técnicos e até cuidadores, por isso, porque como eles executam, né, aham. e aí passa uma semana, passa 3 dias, eu volto para reavaliar, para ajustar aquela conduta, se necessário, né. Uhum. Às vezes ajusto, às vezes continuo com a mesma conduta, e aplicar, né, as terapias complexas que a gente tem hoje, que é o terapia por pressão negativa, laser, Ah. né, a gente tem várias terapias aí Você consegue levar isso coadjuvantes. para o domicílio? Sim, sim, Que interessante. sim, o laser anda na minha mala. Eu, na verdade, assim, todos os meus pacientes, exceto aqueles que têm alguma contraindicação, Aham. Que também é eh, avaliado. eu uso laser, que o laser ajuda bastante, né. E aí nessa avaliação, né, se tiver necessidade de desbridar a ferida, que é remover tecidos mortos com o auxílio do bisturi, então eu desbrido. Então, Uau. assim, é bem complexo ali a coisa. Então o meu, assim, hoje o meu principal aluno é o enfermeiro, né, É o enfermeiro padrão formado, é o né? enfermeiro, mas também tenho aí o técnico, cuidador e enfim. E você é especialista em domicílio. Qual a diferença de tratar em domicílio e no hospital, assim, para a evolução da Eu no começo da minha da carreira eu atuei 11 anos em hospital, Uhum. né, então eu tenho aí também uma experiência hospitalar, mas eu trabalhava no hospital à noite e de dia, depois de 5 anos que eu estava na área, né, que foi bem no começo, eu comecei a atuar em domicílio. E aí a gente fala, costuma, né, quem é da área conhece o termo, fala assim que o bichinho do home care, né, do Ah, atendimento é? domiciliar, te pegou, e pega mesmo. Porque a diferença é que, assim,
o paciente no hospital, ele ele não tá no local dele, né, na casa Uhum. dele, é diferente, ele tá no hospital. Num Então você ambiente num ambiente diferente. diferente. Então você atende ele, você trata só, a lesão, né, a descompensação que ele tá ali no momento. Em Sim. casa não. Em casa você trata o filho, você trata todo um contexto, Você né. envolve a família toda. Você envolve a família toda, E né. Então é bem mais abrangente, assim. sim. E muitas vezes você pega um carinho tão grande que eu já fui em festa de 15 anos, Uau! Que eu interessante. já fui em casamento de netos de Explica o paciente seu lado meu. humano. Muito bom. Mas Já foi. Você disse que até uma paciente colocou os familiares colocou o seu nome num livro. essa Conta pra história eu gente essa choro, história. hein. Vou até tomar uma aguinha, Toma espera uma que aguinha. essa é muito É, emocionante. isso explica o seu lado empático, o seu lado humano, né? Você é uma enfermeira realmente que trabalha com muitíssimo, muitíssimo amor pelas É, pessoas. é. Porque eu acho que é o primeiro lugar, né, que tem que se colocar nessa profissão. É, essa paciente eu falo que foi um presente de Deus, assim, na minha vida. Essa família, né? Eles são queridos, até hoje eu tenho contato. Um amigo meu me ligou, Pri, me ajuda, eu precisava ir lá puncionar uma veia Olha. e eu tô longe, tá chovendo muito, eu não consigo chegar e precisa entrar com antibiótico, o técnico tava para ir para lá, né? Uhum. E assim, eu só faço atendimento de estomoterapia, mas foi um amigo, né? Um grande amigo de muitos anos. Falei, tá bom, amigo, vou lá para você. Cheguei, puncionei a veia Na casa dessa na paciente. casa, né, da senhorinha e vi que ela tava com as perninhas enfaixadas, né? Aí falei para ela, e essas perninhas, né? Ela falou: ah, não, isso aqui não é mais nada, não. Eu tinha uma ferida aqui, mas já cicatrizou. E eu funcionando a veia, fui pôr o antibiótico para correr, né, para administrar o antibiótico. E ela falou assim, aí eu falei para ela: ah, então, eu sou especialista em feridas, eu vim aqui hoje só porque meu amigo pediu para dar uma força, que ele Uhum. estava longe, né, pegou congestionamento, chuva. Mas a minha especialização é tratamento de feridas. Se a senhora quiser que eu dê uma olhada. Ela falou: é, porque minhas pernas doem bastante. Eu falei: então tá bom, vamos fazer o antibiótico, depois nós vamos olhar. Aí olhei. Quando eu abri aquele curativo, não tinha nada cicatrizado. Tava É, uma o crosta. paciente acha que a casquinha já é a É, cicatriz, e né? não é, né? Pelo contrário, é uma Hum. necrose ali, é um tecido morto. Uau. E aí eu olhei, eu falei, então, vamos conversar. Expliquei para ela, né, que não era Uhum. cicatrizado, pelo contrário, né, tecnicamente, expliquei. Aí ela falou assim, eu falei, ó, nós podemos tirar uma foto, mandar para o convênio, para a senhora ter acesso ao tratamento pelo convênio. Ela falou, não, eu quero você, porque eu já me apaixonei, foi essa Olha palavra que ela falou. isso. E aí eu tratei essa lesão, né, e ela, né, essa paciente, ela tinha um câncer de pulmão, ela já estava na finitude, né, assim, nos últimos meses de vida dela, Aham. mas assim, E mesmo assim ela tratou a lesão. tratou. Aí nós tratamos a ferida cicatrizou. Na verdade, ela tinha nas 2 pernas, né, As duas e cicatrizaram. cicatrizaram. E aí, 3 dias antes dela falecer, a filha me ligou, falou assim: "Minha mãe tá falando que é para você vir aqui almoçar com a gente". Aí eu ouvi ela gritando passar aqui para dar um beijo nela, e aí eu ouvi ela gritando assim lá no fundo: "Fala para essa cara de pau vir almoçar comigo". Aí eu falei: "Quer saber?". Travei minha agenda, assim, umas Uhum. 4 horas, fui para lá, almocei com ela. Olha isso. Ela olhou para mim e falou assim: "Você foi uma filha que a vida me deu". Ela tem 2 filhas. E ela falou: "Você é uma das filhas que eu ganhei aí pela vida". E passou uns dias, ela faleceu, bem no dia 12 de outubro, né, quem Uhum. crê aí Nossa Senhora, ela era muito católica, e ela faleceu. Nossa, no Fui dia no do velório, claro, porque não tem como, né, a gente se Uhum. apega, é um carinho. Claro. Eh, e aí passaram alguns meses, a família me chamou. Pri, nós fizemos um livro, o esposo dela é escritor, em homenagem à mamãe, e o seu nome está no livro. Oh, meu Deus Queria do te, céu. te convidar para ir no lançamento do livro. Fui,
Quando eu cheguei lá, é pena que eu não trouxe livro, né? Podia ter Ah, trazido o livro aqui é. para mostrar, mas vou postar lá no meu Instagram. Tá Sim. postado lá, mas vou postar de novo para as pessoas verem. Que eu abri, tinha, acho que são 2 ou 3 fotos minha com ela Olha isso. e um texto, assim, que, assim, me fez chorar. Porque estava escrito assim: essa é a Pri, ela é enfermeira, especialista em ferida, ela foi um anjo na vida da mamãe. Porque ela chegou meio que sem querer Uhum. Aqueles e encontros mandados, né? é, a mamãe não estava mais saindo de casa. E eles são uma família que eles viajam muito, eles têm, né, apartamento no litoral, eles viajam para o exterior. E ela não estava mais indo, não pela doença dela de base. Ela não estava indo porque ela tinha muita dor nas pernas. Olha. E aí tá escrito assim no livro: depois que a Pri entrou em nossas vidas, fez o tratamento, a mamãe voltou a passear, que foram os últimos meses de vida dela. Uau. Eu não tinha dimensão que eu tinha levado um bem tão grande assim para alguém. Uhum. Eu só tratei uma ferida, né? É. Mas não. Caramba. E tá lá. E aí eles me deram, né, um exemplar e eu guardo assim, meu amor do mundo. E aí de vez em quando agora eu vou lá, né, que nem a filha, a gente pegou uma amizade, né? Aham, sim. E a filha fala, esses dias ela me mandou mensagem, Pri, nós mudamos, vem tomar um café com a gente. Olha, você que trabalha com. Isso é um negócio seu, de trabalhar, receber o seu dinheiro ali. Mas eu acho que o que paga mesmo a sua profissão é exatamente esse É, relato que você é traz. isso. Esses tipos de relatos, Quando né? que eu ia imaginar que eu tinha levado tanto bem assim para uma pessoa, né? Uau, imagina todas as outras que você já É. pôde ter Tem a inúmeras felicidade de histórias curar. assim, né? Eu Que são imagino. impactantes, são boas de falar. Eu fiz parte disso, né? Com a minha profissão, eu consegui mudar um pouquinho que, né, que seja da vida de alguém, trazer um conforto, trazer um Um alívio bem-estar. aí, um bem-estar. É bom É. demais. Muito bom, E muito aí, bom. né? E ainda falar, minha profissão, eu tô trabalhando mesmo, É, porque tem pessoas que não acreditam que pode né? ser feliz trabalhando. E É, pode, né, Pri? pode, com toda certeza. Pode, se você tiver esse olhar aí, porque às vezes a pessoa só não enxerga. É, A gente enxerga aquilo que os nossos olhos e o nosso coração quer ver, né? sim, Que é lindo! isso. E qual que é o seu Instagram? Priscila com SC, 2 L's. Peraí, vamos soletrar isso. Então, PRISCILLA ponto Munhoz com Z. Munhoz com Z, escrito com Z. Sim. Priscila.munhoz. E lá no seu Instagram, além de ter esses relatos lindos, e ela vai postar novamente, gente, então corre no Instagram dela, se inscreve. Você que é enfermeiro ou da área, ou se você conhece alguém da área, já manda o Instagram da Priscila, porque eu tenho certeza que é uma bênção aprender tudo que você tem pra ensinar. E eu vejo que você passa muita coisa lá. Tô começando, como Tem, eu falei, a minha maior tem bastante dificuldade, relato lá. né, as redes sociais. Que nem hoje, quando eu tava vendo, eu falei, vou fazer um Um story. story, Aham. né? Eu não sei nem os nomes direito ainda. Que gracinha. Mas assim, saiu lá o stories. Ó, tô indo gravar um podcast, ainda bem tímido, com vergonha, mas saiu. Então, assim, agora o meu propósito desse, né, ano aí é isso, não só tratar feridos, mas conseguir divulgar, conseguir disseminar esse conhecimento. E hoje o conhecimento onde é? Na internet, né? É verdade. Então me desculpe se aparecerem Imagina. coisas lá que ainda não são tão boas. Ontem eu fiz o vídeo do Dia das Mães, ainda bem tímido, É a prática, Pri. mas eu falei, vou, né, pegar aquela frase que as pessoas dizem, antes feito do que perfeito. E eu vou, É. o conhecimento é bom. O conhecimento, né, no tratamento eu sou boa. Agora eu só vou aprender por isso lá no Instagram. Mas, ó, uma pergunta eu te faço. Você já começou boa? Não. Então, como você adquiriu todo o conhecimento que você tem hoje na sua profissão? Estudando muito, né? Estudando muito, muito. A internet não é diferente, é a prática. É,
É você tô apertar pegando o a jeitinho. setinha, É. a setinha do Story aqui, ó, e praticar. E eu agradeço muito por você ter aceitado vir aqui, se desafiado, estar aqui, ó, É, na frente de um monte de luz, sim, de câmeras, porque eu sei que isso aqui intimida, assim, as pessoas. sim, E o benefício é pro outro, né? O benefício é sim. meu, o benefício é de quem vai assistir, para aprender com você, com a sua história linda, para se inspirar e ver que trabalho não precisa só para pagar boleto, né? Não, O seu trabalho é um grande propósito. é isso. E é Fazer com lindo. amor, claro, com ciência, né? Óbvio, Com técnica. técnica, ciência, né? Então, sempre se atualizar, é uma área que muda muito, então tem os congressos, tem os Exato. Fala um consensos, pouquinho dos tem congressos. Você participa participo dos bastante. congressos, é o que eu falei, eu não posto nada, mas a partir de agora eu vou postar. Não, mas Então tem eu alguma vou, coisa tem ou outra no congresso seu Instagram. internacional, tem bem pouquinho, né? Então Aham. tem congresso internacional, tem o paulista, E você né? vai como aluna e você também dá suas palestras nesses No congressos. congresso ainda não dei nenhuma, em congressos assim grandes ainda não. Já dei palestras menores, Uhum. né? E então sempre se atualizar, ter os consensos, né? Que saem a cada 4 anos, a cada 2 anos, depende de que área, né? Tem a parte de diabetes, feridos em pacientes paliativos. Ah, é uma infinidade, viu? Sim. E Dá se para você pudesse escolher estudar. assim uma área, se você tivesse só um tipo de paciente, qual seria esse? Ah, Qual tipo de ferida seria essa? Que você é ah, apaixonado assim por a ver que eu sou cicatrizando? mais apaixonada é lesão por pressão. Por pressão, como é? Quando o paciente é acamado. As escaras? É, As famosas escaras. famosas escaras, Aham. que esse é um termo popular que tecnicamente a gente não usa mais, mas é Uhum. isso. E também tem uma coisa que nós ainda não falamos, mas que é muito importante, é a prevenção, né? Ah, tanto que a sua pós-graduação é exatamente isso, é Eu tenho promoção à uma saúde. outra pós, que é promoção da saúde e prevenção de doenças, né? Que é Sim. uma pós que eu tenho aí já há bastante tempo, Aham. e que dá para conciliar com a estomoterapia. Sim. Como que você faz uma prevenção de uma ferida por pressão? Então, vê a parte nutricional do Uhum. paciente desnutrido, né? A chance de desenvolver uma lesão é maior. O paciente fica só acamado. Qual o tipo que a gente chama superfícies de suporte, que são os colchões? Qual Sim. colchão o paciente usa? Hoje a gente tem Uau. aí vários colchões, né, que são cotados como bons, ótimos, né? Então, é, nível de indicação A, nível de indicação Já é especial para isso. para isso, né? E os hospitais estão preparados? Tem. Tem. Muitos hospitais já têm. Muito bom. Muitos. E mudança de decúbito, né? Que é uma coisa Uhum. simples, Uhum. barata, né? Que só Uhum. precisa da pessoa ali, não Pra, envolve mais nada. quer virar a pessoa para um Virar lado, para um virar um lado, pouquinho para virar o para outro. outra, forma de posicionamento do Uhum. paciente no leito, hidratação da pele, quais os hidratantes, né? Porque nós temos aí linhas de hidratantes cosméticos e nós temos as linhas de hidratantes terapêuticos, né? Então, Uhum. assim, que já não são mais cosméticos, já são É os é, Tem os o nome, nutracêuticos. isso. Então, assim, eu avalio o paciente, vejo que ele já tem um risco, né? Existem umas tabelas, a gente usa Uhum. muito a tabela principal que a gente usa para avaliar risco é a tabela no Brasil a gente pode falar Braden, mas pode falar Braden, né? Que é o nome Uhum. mais correto, para avaliação de risco de lesão por pressão. Uau. Então, assim, o paciente usa a fralda, não deixar o paciente com a fralda A gente vê que bebezinho a gente tem que úmida por trocar muito logo, tempo, né? e é a mesma Porque coisa. senão forma aquelas feridas que dói tanto, E assim, judiação. para abrir uma lesão é muito rápido e para fechar É. é bem demorado. Teve um Existem caso as placas, né, também multicamadas que a gente usa para que prevenção. essas que você prescreve. Essas tem umas de prevenção e tem outras de Uhum. tratamento. E tem Ah, umas que entendi. servem para prevenção e tratamento. Sim, então tem todo um processo que dá Sim, para impedir. sim, Eu tenho 2 casos aqui para falar. Um de uma amiga que ficou com pneumonia, ela ficou internada na UTI por muitos dias. Não sei se chegou a 1 mês, e ela ficou com feridas na cabeça, sim. feridas seríssimas. E agora tá tratando, tá fazendo fisioterapia para voltar, né, ao convívio normal. E uma pessoa da minha família que tem diabetes e pisou num chão muito quente.
e não E não sentiu. sentiu. É, porque E a queimou a diabetes sola do diminui pé. a sensibilidade, né? Arrancou a parte, Sim, esse tecido de queratina, né, sim. estratificado, arrancou tudo. É, né, parte, né, de pacientes que têm lesões nas pernas e nos pés, tem os sapatos adaptados, tem as palmilhas. Isso é tudo para Então, prevenção. tem prevenção e para tratamento também. Mas, né, mas agora falando prevenção. Então, se eu tô com um paciente que eu tô fazendo um tratamento de uma lesão bem pequenininha no pé, mas assim, o sapato dele é totalmente inadequado. Por isso que fez essa lesão. O sapato Sim, tem a costura, né? Então não pode ter costura. Então, tudo isso, né, é o enfermeiro. sim, Então, sim. assim, você tem que ter esse olhar. Você vai chegar lá na casa, vai olhar o paciente, você não vai ver só a lesão, você vai olhar para o lado e vai ver qual o sapato que ele usa. Você vai ver se no banheiro dele, a hora que você for lá no banheiro lavar as mãos antes de atendê-lo, você já vai olhar se tem barra de segurança, se tem um tapete que ele pode escorregar, se for o caso de um idoso. Então, assim, eu nunca entro na casa da pessoa assim, sabe? Não, eu falo, eu já entro, eu já passo o radar, assim, o scanner, né? O scanner 360. Muito bom. Porque você olha a iluminação, olha Aham. se é um paciente acamado, se o quarto é arejado. Sim. Aí você já passa aquela lista de notificação para a família, né? Exatamente, é Não isso. conformidade, conforme. Exatamente. É uma Você, vigilante da saúde. então, por isso, né, que dura 2 horas e meia? Dura. Aí eu falo, ó, eu Que vou falar incrível. tudo aqui, depois eu vou te mandar. E aí Uhum. depois eu mando, né? Então, Para eles se adequarem para eles se até. adequarem. A forma de posicionar o paciente, né? Se é um paciente acamado, a forma de mudar ele de decúbito, a Sim, forma, importante. tudo tem jeito, tudo tem uma forma E correta, você uma ensina forma o melhor. familiar também. Ensino, Porque não é ensino. toda hora que eu acredito que tem famílias que não disponibilizam um enfermeiro de Sim, plantão ali. não, não. Até pelo convívio, tal. Pelo convívio, né? Pacientes que não têm condição mesmo Uhum. financeira, né? De ter alguém Sei. ali full time. Então, É. então eu treino a família, né? Sempre quando eu vou avaliar um paciente, eu falo, por favor, eu preciso que esteja presente nessa primeira avaliação. Quem cuida? Quem que Uhum. cuida? Né? Quem que é o principal cuidador? Cuidador contratado pela família ou cuidador da família mesmo, né? É o filho, é a esposa? Sim. Você já pegou casos de maus tratos? Ah, infelizmente já, né? Meu Deus. Até por profissionais? Por profissionais, por filhos, são muitos anos, É. né, na área. Então, Uhum. aí você Verdade. vai com jeitinho, vai abordando devagar, né? Uhum. Assim, porque Claro. você tem que uma mudança ali de. Não é fácil, não, É, mas já peguei. é É muito mudança. triste. Muito triste. E você consegue atuar nessa mudança de comportamento, Tem que atuar, na né? conscientização? Que eu não posso ser conivente, né? É. E como que funcionam seus cursos, Pri? Você disse que tem curso online também. Uhum. Como que é? São aulas gravadas? Aulas gravadas e tem os encontros também presenciais, né? Presenciais não, desculpa, ao vivo. E para esse profissional que quer se inscrever, como que funciona? Me segue lá no Instagram, De novo, vou né? falar arroba. Priscila.munhoz. Lembrando que Priscila é com S, C, dois L's e Munhoz com Z, né? Sim. E lá eu vou começar a postar as datas das aulas no YouTube, né? Ah, você dá aula no YouTube Nós vamos também? começar. É tudo um começo, sabe? Como eu Tá. falei, eu Uhum. tô indo para o digital agora, né? Ah, esse conteúdo precisa ir por digital. E Precisa muito. aí, então, né, já tem aí agora para final de maio, começo de junho, começar a dar as aulas, né, no YouTube. E isso, as E aulas vão ser sobre o conhecimento da sua da área. minha área. Sobre como tratar, cuidar ou para profissionais que querem entrar? Como que é? Para Então, quem que vai assistir? A profissionais. família, o paciente, o Na profissional? verdade, assim, enfermeiros, técnicos, auxiliares e cuidadores, né, Ah, muito bom. tá? E aí, Uhum. como eu falei, tem os cursos mais básicos, né, Uhum. que tem muito cuidador me pedindo, né? Sim, é extremamente necessário esse Que dia você vai conhecimento. gravar? Você tem que dar aula. E é isso, né? Então, eu parei de Tem que dar ter um aula de manual de vez boas em práticas. quando, né? Aquela coisa, só quando eu era convidada, e agora eu vou, de fato, pôr os cursos no ar. E aí tem os cursos mais avançados
para os enfermeiros, né? Sim. E a mentoria também para. Não que um técnico não possa fazer. A Uhum. questão é, o técnico não pode prescrever. Sim. Mas como conhecimento, ok, ele pode. Sim. Ele pode fazer o curso. Mas claro que é mais focado para o enfermeiro, porque é o enfermeiro que pode prescrever, né? Avaliar a ferida, avaliar o paciente, montar o plano terapêutico e prescrever a melhor conduta, Entendo. né? Então, por isso que já no caso dos cursos avançados e da mentoria é mais ligado para o enfermeiro. Então, lá tem os módulos de lesão por pressão, queimaduras, deiscências cirúrgicas, prevenção, úlceras vasculogênicas, úlceras arteriais, úlceras venosas, úlceras mistas, pé diabético, né? Uau. Doenças, lesões neuropáticas. Então, assim, tem todos esses módulos lá que estão sendo formatados, né? Incrível. E Aí você gravados. explica o que é e como cuidar. O que é, como cuidar, o que As é, como possíveis cuidar. É. complicações. Então, quais são as terapias que a gente tem hoje no mercado, como que usa cada uma, né? Quais os Que benefícios de cada incrível. uma, porque a gente tem terapias incríveis, mas muitas vezes, quando eu chego no paciente, eu me deparo uma terapia incrível, né? A gente tem placas hoje de alta tecnologia, Uhum. né? Só que sendo usado no momento errado. Ah, e faz toda a diferença no tratamento. É. Toda a diferença. Então, aí eu abordo, né, nos treinamentos os consensos, porque nós temos os consensos internacionais de tratamento de feridas e de recomendações, né? Então, tem recomendação nível A, nível B, não recomendado, E muda, a hora ou outra muda, muda, porque muda. por conta dos resultados de É, campo também. tem o consenso, então tem uma equipe, né, de Uhum. profissionais que eles avaliam, né? Uhum. eh, os produtos, avaliam as terapias. Então, assim, a recomendação é virar a cada 2 horas, pode ser que daqui a pouco mude. Ah, é o padrão ouro, qual é o colchão padrão ouro hoje, né? Que tem um capítulo lá só de superfície de suporte. Então, entra os colchões, entra as almofadas para cadeira de rodas. Eu atendo muito também, é tanta coisa para falar, Sim, né? Não claro. tinha comentado. É uma vida toda. É uma vida toda. Uma grande área de atuação minha hoje são os pacientes cadeirantes, né? Que também tem que. Desenvolve muita lesão. E o paciente Nossa. cadeirante, quando ele sai, né? Quando ele assim, por um acidente, Uhum. ele sai do hospital. Até tem lá no meu canal, eu fiz um vídeo com um paciente meu. Qual que é o canal do YouTube? Do YouTube eu não sei, Não. não. Ah, tá. Gente, Não, tá ó, lá no meu Instagram. tá no Instagram, tá. Aham. Você fez esse vídeo Olha que lá. vergonha. Aham, imagina. Então, tá lá no meu Instagram que eu fiz com um paciente meu. E ele fala, a gente conversa justamente sobre a prevenção. Ele é um jovem, foi um acidente, né? E ele se Sim. tornou paraplégico aos 29 anos. Uau. E ele fala: se eu soubesse a prevenção, eu não teria desenvolvido uma lesão, Gente. né? Vira uma lesão crônica? Vira uma lesão de muito difícil cicatrização. Não É. digo crônica, sim, porque Passa muito tempo. para a gente definir que uma lesão é crônica, é uma lesão a partir de 6 meses, né? Já vira crônica. Ela chama. Até 6 meses ela é aguda, a partir de 6 meses ela é crônica, Aham. né? E essas lesões de pacientes cadeirantes é muito difícil cicatrizar, porque tem todo um contexto ali envolvido e é bem difícil cicatrizar. E Mas cicatriza, e a prevenção faz toda a diferença. faz toda a diferença, né? Como ele mesmo conta lá. Ele fala: ah, se eu tivesse. Porque ele não tem a sensibilidade, né? Hum. Aí muitas vezes trabalha, fica sentado o dia todo. Uhum. Aí o que que acontece? Chega em casa, toma banho rapidinho, toma banho rapidinho. Aí ele falou assim que um dia ele olhou e viu que estava um pouquinho vermelho. Quando ele foi ver 2, 3 dias depois já estava E uma é uma lesão. dor. Não, não No dói. ele No não tem a cadeirante não dói, né? sensibilidade, não Que é o dói. problema. Ah, Porque não dói. porque a dor Porque não sente. ela é um recado, a É um dor, né? recado. E no paciente paraplégico ou tetra, né? Ele não tem a É dor, né? verdade. Então agrava muito mais. É. Porque quando vai ver, a lesão já evoluiu muito, né? Que foi o caso dele que tá lá. Que a gente conta, que a gente bate um papo e tá lá no meu Instagram. Tem que começar a fazer live.
Tá vendo? Tem que Já fazer comecei, não live. vou falar vou começar, É. já comecei. Muito Já bom. Coloca umas comecei. lives aí marcadas pra gente assistir, pra gente poder indicar também para as pessoas que querem saber, que têm dúvida. E tem essas feridas agudas que causam certo desespero também, como é o caso que eu te falei dessa pessoa que eu Sim, conheço que queimou os sim. pés. Os É. familiares ficaram desesperados, porque um médico falava que podia sim cicatrizar, o outro falava, olha, ele tem chance de perder o pé. Ah, É. teve casos que perderam a perna. Sim. E o que eu E vejo muito, claro, a internet está aí para ajudar, Uhum. tanto que eu estou migrando para a Por internet, favor, mas profissionais bons, a gente precisa. mas a gente vê que tem muita coisa errada também, né? Hum, Então, assim, queimadura é um ponto que, assim, a gente vê muita indicação errada de terapia. Então, se você se queima na sua casa, onde você vai? Doutor Google. é, E lá tem um monte de informação errada, um tem, monte. tem. Ou quando a gente não quer fazer do nosso jeitinho, né? A gente nem procura, já É, passa a pomadinha lá. café, açúcar. É, dá um risco de contaminação alto, É, né? e as pessoas usam ainda, né? Uhum, sim. Usam. E então, assim, olha a importância desse profissional, né? E como eu falo, eu quero eu estou construindo aí um ecossistema, né? Do tratamento de feridas. Então, atender, ensinar o profissional a atender, ensinar a família a cuidar, Sim, ensinar o técnico, o auxiliar, o enfermeiro e também, né, indicar os atendimentos, né, para os sim. profissionais. É, você tem todo um É, ecossistema. porque hoje eu vejo que os profissionais eles têm dificuldade de captar esses pacientes. Sim, Então, assim, eu me formei, eu fiz um curso bom, porque tem um curso muito bons, tem sim, outros claro. enfermeiros aí que eu, né, tenho um contato, que eu conheço, que são excelentes. E a minha ideia também é formar essa questão da indicação, Conectar o profissional conectar ao o profissional ao paciente. paciente, É. né? E você vê que hoje é mais indicação? Como que funciona essa parte do você falou: "Olha, minha agenda, graças a Deus, está cheia". É, Foi por indicação os hoje eu tenho seus? muita indicação, né? Muita. Porque eu tô nisso há muitos anos, né? Uhum, Então sim. as pessoas, eu já tenho um Você nome, é né? referência. Eu já tenho aí um nome, É, já sou referência nessa área. Então hoje eu tenho muita indicação, mas eu tenho também bastante atendimentos que vêm pelo Google, né? As pessoas ah, que interessante. procuram, né, tratamento de Uhum, feridas na internet e acham lá a Priscila ou a Derma, né? É, então, assim, eu estou aumentando, expandindo para os meus parceiros, né? Para os sim, enfermeiros que trabalham comigo. Então, hoje eu tenho uma equipe aqui em São Paulo já bem sólida, né? Bem assim, coesa, a gente fala a mesma língua. Então, eu sim. faço questão de acompanhar todos os casos. Muitos eu conheço, Você está sempre à né? Muitos frente. eu até vou no paciente a primeira Uhum, vez junto com o meu enfermeiro para traçar ali o melhor plano terapêutico para aquele paciente, né? E aí, e eu quero expandir cada vez mais isso, né? Porque se sim. eu tenho um conhecimento e eu consigo conectar né, o enfermeiro ao paciente, Sim. E é agora, para a gente finalizar, excelente. Pri, dá um recado para quem acabou de se formar, para quem está pensando, vislumbrando essa área, para esse profissional. É, eu sou bem suspeita para Aham. falar, né? Mas se você é enfermeiro, técnico, da enfermagem, né? Uhum. Gosta do cuidar, quer especializar nessa área, quer aprender a tratar a ferida com muita, com excelência, né? E ainda trabalhar no que ama, fazer com prazer. Acesse aí minhas redes, vem conhecer meu trabalho e vamos fazer, né, juntos aí, cicatrizar, né, o mundo, Uau! né? É, porque eu não quero parar só no Brasil, não. É Eu isso falo que eu quero mesmo. ir para fora também, Sim. cicatrizar feridas Muito bom. e melhorar vidas, né? É, Resgatar vidas, transformar, trazer transformar. dignidade, É isso, autonomia, é isso. parar com dor, porque a dor inferniza mesmo a nossa Sim, mente sim, e faz a gente só pensar na dor, né? é isso. Muito bom, qualidade de vida. Parabéns pelo seu trabalho, Pri. Obrigada. Foi uma honra tê-la aqui. O Pode Ser Franca é com esse intuito mesmo de trazer profissionais de excelência para as pessoas conhecerem, saberem o que tem de melhor
no nosso mercado e você fez isso com maestria. Parabéns por ser Obrigada. essa profissional tão incrível, tão amorosa, que realmente você traz uma paixão não só pela profissão, mas sim pelas pessoas, Sim, pela transformação de pessoas e ainda integralmente, né? Ver que sim. não é só uma ferida, né? Não, É um contexto todo. é isso aí. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. E obrigada para você também que ficou até o final. Compartilha esse programa para pessoas que pensam em entrar na área da PRI, para pessoas também que têm pacientes em casa, parentes, familiares em casa com ferida, para conhecer mais sobre o trabalho da PRI. Ela traz muita clareza, muita informação, muita técnica, muito amor em todos os processos. Eu tenho certeza que vai beneficiar aí muita gente. Então compartilha esse programa e até o próximo Pode Ser Franca. Tchau, Pri. Tchau, tchau. Tchau, tchau.